Chegou, pronto. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, conseguindo aí estudar, aprender, assimilar as matérias, superando aí essas dificuldades e se adequando às contingências do momento. Hoje nós vamos concluir o tema, a unidade destinada ao estudo da legislação tributária. Nós já estudamos, né, o conceito da legislação tributária, tem sua definição legal no artigo 96 do CTN, estudamos os dispositivos que disciplinam, né, o conteúdo da legislação tributária, estudamos também as regras de sua vigência, de sua aplicação no tempo, e hoje vamos estudar as regras de integração e interpretação. Existem no CTN, no artigo 108, algumas técnicas que o legislador disponibiliza ao operador do direito tributário, que são ferramentas para o operador, para o aplicador da lei, de integração, ou seja, são técnicas para supressão de lacunas, buscando suprir eventuais deficiências legislativas. Então, aqui nós temos um reconhecimento quase humilde, né, da não onisciência por parte do legislador. A lei, enquanto um produto humano, ela reflete as características e as limitações humanas. É impossível ao legislador antever todas as possibilidades fáticas que possam vir a acontecer. A nossa realidade, ela é cambiante no tempo e tem mudado numa velocidade cada vez maior. Então, é de se esperar que surjam situações que não tenham sido previstas pelo legislador. E ao se deparar com essas situações, o aplicador da lei, ele pode se dispor de alguns recursos. Alguns deles nós já estudamos na teoria geral do direito e nós iremos agora estudar a sua aplicação especificamente no que pertine ao direito tributário. O artigo 108, então, ele reza que, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente, aqui pode ser tanto o agente administrativo competente quanto o juízo competente, para aplicar a legislação tributária, utilizará sucessivamente na ordem indicada. Analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e a equidade. Nós temos alguns comentários a fazer a respeito deste dispositivo. O primeiro deles é elogioso. É muito bom o legislador reconhecer a sua falibilidade, a impossibilidade de antever todas as situações e não ter a pretensão de assambarcá-las em completo. Esgotar as possibilidades da realidade fática. Seria uma presunção, uma prepotência, uma arrogância muito grande qualquer legislador pretender antever todos os possíveis fatos que possam vir a ocorrer. Mas, a par deste elogio, também seguem algumas críticas. Primeira crítica, pretender arrolar princípios como meras técnicas de integração. Os princípios não são técnicas de integração. Os princípios são muito mais do que isso. Os princípios exercem uma função estruturante, inspiradora, diretiva para não apenas os aplicadores da lei, mas também para os elaboradores da lei, para os legisladores. Então, pretender arrolar os princípios
nos incisos 2 e 3 do artigo 108, nos parece uma impropriedade. Os princípios têm uma função muito mais ampla do que servir como mera técnica de integração. Some-se a isso o que me parece assim grave na redação do código é pretender impor uma prelazia, uma ordem de preferência, privilegiando a analogia aos princípios. Aqui há uma total eversão, reversão e inversão da lógica. A analogia não pode prevalecer sobre os princípios. Na verdade, muito pelo contrário, os princípios que devem inspirar o emprego ou não da analogia. Então, a analogia, ela deve render vassalagem, né, como toda atividade dos aplicadores da lei devem render vassalagem aos princípios, sejam eles princípios do direito tributário, sejam princípios do direito público. Então, nós não consideramos os princípios gerais de direito tributário e de direito público como técnicas de integração, e nós também, muito menos, vamos considerá-los subservientes, né, ou submetidos à analogia, como se fosse uma aplicação supletiva dos princípios de direito tributário ou de direito público. Isso realmente é algo que nós não podemos concordar, e apesar da redação do código, de forma geral, ser primorosa, aqui nós entendemos que o legislador teve uma falha. Genuinamente, portanto, nós temos apenas duas técnicas de integração, que estão no inciso 1 e no inciso 4. São a analogia e a equidade. A analogia, recordando, como vocês devem já saber, ela tem como fundamento não a subsunção, mas sim a similitude. Ora, a analogia ela é um recurso aplicado, ela é cabível exatamente para aqueles casos nos quais, ao se deparar com a situação concreta, o aplicador da lei não encontra a sua disciplina no texto da lei. Então, a analogia ela é vocacionada para ser aplicada àqueles casos não expressamente disciplinados pelo direito, aqueles casos que não foram positivados. Portanto, a aplicação da lei, via de regra, que se dá mediante a subsunção, ou seja, o perfeito enquadramento do fato concreto, ao modelo abstratamente descrito no antecedente da norma, não ocorre na analogia. A analogia precisa ter um outro fundamento. Por quê? O fato concreto não se enquadra perfeitamente no antecedente normativo. Aquele modelo abstratamente descrito na hipótese de incidência não irá refletir ou estar refletido no fato concreto. O fato concreto ele é distinto. Por esta razão, não há subsunção, entenda-se, não há o perfeito enquadramento, e isso, em princípio, impede a incidência do comando da norma tributária. O fundamento, portanto, da analogia não está na subsunção, porque o fato é distinto. Se o fato for idêntico, se for subsumível ao antecedente normativo, não será necessário. Então, o fundamento da analogia não está na identidade, mas sim na semelhança ou na similitude. E o legislador, ele previu, na verdade, ele explicitou alguns limites ao emprego da analogia em matéria tributária, no parágrafo 1º do artigo 108.
Vem o legislador aqui lembrar e estabelecer que o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. A analogia, portanto, não pode ensejar a exigência de tributo não previsto na lei. O que o legislador vem aqui resguardar? Ele veio aqui resguardar o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade. Ora, para a norma básica de incidência, ou seja, aquela norma que descreve no seu antecedente, na hipótese de incidência, o fato gerador da obrigação tributária, o fato jurígeno que faz nascer a obrigação tributária, em relação a esta norma, a este fato, não pode haver emprego da analogia. Portanto, uma conclusão muito importante que nós precisamos assimilar é a de que não existe obrigação tributária por analogia. Em outras palavras, não existe fato gerador por analogia. Se estamos diante de uma norma básica de incidência que prevê, que institui o tributo e prevê obrigação tributária, não se pode usar analogia. Analogia não pode fazer nascer obrigação tributária. Vem então o legislador, nesta norma, tutelar o princípio da tipicidade. Em relação ao fato gerador, ou o fato se enquadra perfeitamente na hipótese de incidência, ou não será fato gerador e não haverá obrigação tributária. A analogia, portanto, ela pode ser aplicada para outras normas, outros temas, que não a obrigação tributária propriamente dita. Podemos aqui citar um exemplo. A legislação federal, ela previu a possibilidade de se prestar garantia à execução fiscal mediante um seguro-fiança. É uma modalidade própria de seguro que o contribuinte pode contratar com seguradoras perante instituições financeiras para a garantia do juízo. Qual que é a vantagem que isso tem? Bom, isso tem uma série de vantagens, né? Não há a constrição do patrimônio do devedor. O devedor, tendo o seu débito garantido em juízo, ele volta a ter acesso a uma certidão positiva com efeitos de negativa. Então, ele pode praticar todos os atos para os quais se exige uma certidão negativa de débitos fiscais. Ele pode exercer o seu direito de defesa em juízo, né, sem sofrer as constrições próprias de uma ação de execução fiscal. Ponto negativo é que tem um custo, né? A seguradora não vai fazer isso graciosamente. Pelo contrário, haverá um prêmio, um preço a ser pago na contratação desse seguro, que é pago anualmente. Para muitos contribuintes, isso é extremamente vantajoso, né? Evita, por exemplo, ordens de bloqueio judicial, de conta corrente, o que traz um transtorno enorme para as empresas, né? Muitas vezes até mal assimilado pelas autoridades que não conhecem tão bem a realidade da gestão de um fluxo de caixa. Às vezes vem uma ordem de bloqueio para o pagamento de um tributo na véspera ou na data do pagamento de folha de salário, né? E a empresa tem que se desdobrar, né, para encontrar outras fontes de custeio para uma despesa essencial que, inclusive, tem preferência sobre crédito tributário. Bom, a legislação, né, a Procuradoria da Fazenda Nacional, então, ela veio disciplinar os requisitos para que um seguro garantia seja aceitável. Então, é imprescindível que o seu valor seja 30% superior ao valor da execução. É preciso que haja uma cláusula prevendo que a sua renovação
com antecedência de 90 dias de seu vencimento equivalerá à ocorrência do sinistro, ou seja, a seguradora terá que pagar o valor da execução fiscal. Então, são regras que a Procuradoria da Fazenda Nacional disciplinou, né, e exigiu unilateralmente para que fosse aceitável, para que os procuradores anuíssem com o oferecimento dessa garantia. Pois bem, a legislação estadual não tinha disciplinado essa modalidade de seguro-garantia. E um cliente sofreu uma execução fiscal de ICMS aqui no estado de Minas Gerais e o procurador se recusou. Há, em alguns momentos, né, uma mentalidade nas execuções de que a execução tem que incomodar o devedor, né, para constrangê-lo ao pagamento. Não sei se foi isso que inspirou naquele momento, né, o procurador, o advogado do Estado, não posso julgar suas intenções e suas inspirações, mas fato é que ele não aceitou, muito embora se estivesse obedecendo todos os requisitos da única normativa que tratava sobre o tema, que era federal. E nós, então, fizemos um recurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e também abrimos um diálogo na Procuradoria, na Advocacia Geral do Estado. E, fruto desse diálogo, eles entenderam, olha, por que não aplicar a legislação, né, a norma, a resolução da Procuradoria da Fazenda Nacional? Ela disciplinou suficientemente o tema, está aqui abordado e contemplado o interesse da Fazenda Pública, né? Exige ainda como medida de segurança, né, seguradoras de primeira linha, com todas as cautelas, e decidiram reconhecer a aplicação da norma federal aplicável, né, às execuções de tributos federais, nas quais a União é representada por representantes da Procuradoria da Fazenda Nacional, decidiram aplicar numa execução estadual que não estava sujeita, não se subsumia àquela norma, porque aquela norma somente era aplicável às execuções fiscais no âmbito federal. E foi aplicada no âmbito estadual, com base na analogia. Esse aqui é um mero exemplo. O que não pode acontecer é ter fato gerador por analogia. Isso não existe. Fato gerador por analogia não existe. Só um minutinho, pessoal. Só um segundinho, por favor. Pessoal, peço desculpas aqui, uma breve interrupção da minha filhinha, que acordou um pouco assustada, mas já está sob controle. Como eu estava dizendo, o que não pode acontecer é fato gerador por analogia. Por exemplo, não pode o Estado de Minas Gerais pretender exigir ICMS sobre a circulação de bens imóveis. Não pode aduzir o seguinte raciocínio: quando se tem a transmissão de bem imóvel, transmite-se a propriedade, a circulação. E o bem imóvel, especialmente quando comercializado por uma construtora com intuito de lucro, ele se aproxima do... Então, como é muito parecido, eu vou exigir sobre a venda de bens imóveis por construtoras. Ora, não pode fazer isso. Porque o conceito de mercadoria é um conceito do direito privado, nós vamos comentar isso um pouco mais adiante, está definido lá no direito comercial como bem móvel, objeto do ato de comércio. Então, é elementar do conceito de mercadoria tratar-se de bem móvel e bem fungível, objeto do ato de comércio.
Ora, um bem imóvel, portanto, não é mercadoria. Se não é mercadoria, não incide ICMS, não tem que pagar ICMS. E não pode existir fato gerador por analogia. Se pudesse, o que aconteceria neste exemplo? Os estados acabariam invadindo e usurpando competência tributária que é dos municípios. Os municípios que podem tributar a transferência onerosa por ato inter vivos de bens imóveis. E nós teríamos aí um conflito federativo. Então, não pode existir fato gerador por analogia. Se o fato concreto é muito parecido com a hipótese de incidência, é porque ele é diferente, e se ele é diferente, não será fato gerador, não nascerá obrigação tributária. Opa, saiu aqui a apresentação, só um minutinho, gente. A segunda técnica é a equidade. A equidade, recordando, é um recurso utilizado para suavizar, alguns autores dizem, humanizar o comando da norma, expurgando seus efeitos que se revelem exagerados diante das características do caso concreto. Alguns autores tratam a equidade como a aplicação benevolente da norma. Ou seja, ocorre um fato que a rigor se enquadra no seu antecedente normativo, mas aquelas consequências adrede previstas no comando da norma se revelam exageradas diante das características do caso concreto. A equidade nada mais é do que a aplicação proporcional da norma. O código foi editado na década de 60. Né? Se fosse hoje, muito provavelmente, nós teríamos aqui a proporcionalidade, né? A razoabilidade, a proporcionalidade com seu juízo tríplice, né? De adequação, necessidade e proporcionalidade stricto sensu, como inspiradores da aplicação da norma. Então, a equidade, ela vem permitir, e eu diria Pessoal, professor, acho que travou para todo mundo. Travou. Sim. Vou mandar mensagem para ele. Pessoal, Sim. Voltou. Alô? Ó, curiosamente, eu fui expulso, mas consegui voltar. Vamos lá. A equidade, portanto, ela vem exigir, né, que purgue do seu comando aqueles efeitos que se revelem exagerados diante das características do caso concreto. Mas também a equidade, ela tem um limite que lhe foi imposto, que está no parágrafo 2º do artigo 108. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Aqui, mais uma vez, nós vemos o legislador resguardar o princípio da estrita legalidade em matéria tributária. Ora, se a lei objeto de integração é a norma básica de incidência, a norma que descreve na sua hipótese de incidência o fato gerador,
e no seu comando a obrigação tributária, não poderá haver o emprego da equidade, ou seja, a obrigação tributária prevista no comando da norma tributária, ela irá nascer e deverá ser observada. Não pode, por equidade, o aplicador da norma pretender reduzir a obrigação tributária prevista na lei. Então, a equidade, ela é aplicável em outros temas, que não a obrigação tributária. A norma que rege a obrigação tributária não poderá ser afetada pela equidade. Qual é, portanto, o campo propício para o emprego da equidade? São os temas de infrações e sanções. Sempre quando uma infração tiver na sua correlata norma combinado uma sanção que se revele exagerada às características do caso concreto, por equidade, deverá o aplicador da norma adequar a sanção às características do caso concreto. Aqui nós temos uma flexibilidade, né, do princípio da equidade, da legalidade. O princípio da legalidade ele não consegue antever todas as nuances, matizes e características que os fatos concretos podem vir a ter. E por essa razão, alguns autores chegam a falar na falência do princípio da legalidade em matéria sancionadora. Né? Falência em que sentido? Em que a lei, ao estabelecer a sanção, estaria fixando um limite máximo, mas que pode ser reduzido se as características do caso concreto assim exigirem. A equidade, portanto, é uma norma que vem inspirar, né, em agudo sentido de justiça, a adequação da fria letra da lei às características do caso concreto, tendo como campo propício, né, para a sua aplicação o tema de infrações e sanções em matéria tributária. Infelizmente, no mais das vezes, a equidade ela é olvidada. É um recurso olvidado, ele não é aplicado. Então, no mais das vezes, por diferentes motivos, e alguns deles até compreensíveis, os aplicadores da lei, especialmente os auditores fiscais, não empregam a equidade. Seja eventualmente por um receio de serem eventualmente responsabilizados, lembrando que a atividade de arrecadação ela é plenamente vinculada à lei. E com base nisso, né, muitos auditores, ou quase todos eles, entendem que eles não podem realizar a gradação, a dosimetria das sanções, sendo que a atividade vinculada é para a arrecadação do tributo. Para a exigência de sanções, a equidade expressamente prevista no CTN, que é norma geral de observância cogente no âmbito da União, Estados, municípios e Distrito Federal, ela prevê a possibilidade da utilização da equidade. Infelizmente, no mais das vezes, ela não é observada e, não raro, nós nos deparamos com a aplicação de multas escorchantes diante das características do caso concreto. Existe uma relação do direito tributário. O pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem ficar à vontade aí para perguntar, tá? Para interromper. Mas, ainda tratando da integração, é preciso recordar que existe uma relação intrínseca e, em alguns pontos de interseção, eu diria visceral, entre o direito tributário e outros ramos do direito. Não raro, há um entrelaçamento em pontos de interseção. Por que razão? Porque o direito tributário ele é um ramo de superposição. O direito tributário, não raro, ele se utiliza de conceitos, institutos e formas de outros ramos do direito. Muitas vezes do direito privado, mas não apenas do direito privado. Do direito civil, comercial, do direito trabalhista.
O que quer dizer que o direito tributário é um ramo de superposição? Né? Isso acontece também bastante no direito penal. Né? Isso ocorre quando o legislador, na descrição da hipótese de incidência ou do tipo penal, se utiliza de conceitos, institutos de outros ramos do direito. Isso é muito comum acontecer, tanto no direito tributário quanto no direito penal. Né? Então, por exemplo, quando a norma que institui o IPTU, que é Imposto Predial e Territorial Urbano, a norma que descreve a sua hipótese de incidência prevê como, né, hipótese de incidência do tributo a propriedade de bem imóvel por natureza ou acessão física, né, por natureza é o territorial, por acessão física o predial, localizado em zona urbana. Ora, como nós podemos interpretar o fato gerador do IPTU ou a sua hipótese de incidência sem recorrer ao direito privado? É impossível. Como compreender o fato gerador do IPTU sem ter noção do que é propriedade? Sem saber o que é bem imóvel? Ora, direito de propriedade está disciplinado no Código Civil. Bem imóvel está disciplinado no Código Civil. É inviável compreender o IPTU sem ter essas noções do direito privado. Então, o direito tributário ele tem um fino entrelaçamento com outros ramos do direito. E, não raro, conceitos do direito privado são utilizados em normas de incidência tributária. Conceito de propriedade, bem imóvel, direitos reais, conceito de herança, legado, conceito de doações, conceito de mercadoria, conceito de salário e por aí vai. Então, o direito tributário, como falamos, ele é um direito de superposição, porque o legislador, ao descrever o fato tributável, não raro, se utiliza de conceitos, institutos forjados, construídos e definidos em outros ramos do direito. Por essa razão, o legislador ele veio disciplinar esta relação do direito privado e direito tributário. E no artigo 109 ele diz: os princípios gerais de direito privado, eles são úteis para a pesquisa da definição do conteúdo, do alcance de seus institutos, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, para a gente compreender esse artigo, é ideal a gente lembrar da estrutura normativa, né, que tem antecedente, hipótese de incidência e consequente o comando da norma. Na hipótese de incidência é descrito o fato tributável, né, descrito de forma abstrata, genérica, né, e impessoal, o fato tributável. E nessa descrição, por vezes, né, são utilizados conceitos, institutos, formas do direito privado. No comando da norma tributária, é disciplinada a obrigação tributária, que aqui no artigo 109 chama de efeitos tributários. Então, os princípios gerais de direito privado, eles são relevantes para quê? Apenas para a identificação se ocorre ou não o fato gerador. Uma vez ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária prevista no comando, e aí não são mais relevantes os princípios gerais de direito privado. Eles somente são úteis para a verificação se o fato gerador ocorre ou não. Eles são relevantes na hipótese de incidência, mas não no comando. E o artigo 110 vem complementar com uma norma que seria até desnecessária, porque ela deflui da própria lógica do sistema. O artigo 110 diz que a lei tributária, a legislação tributária, não pode alterar a definição, conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado utilizados pela Constituição para definir ou limitar as competências tributárias. Então, o que nós estamos vendo aqui é que, não raro, conceitos, institutos e formas do direito privado são utilizados pela Constituição para a delimitação da competência tributária, entenda-se,
da aptidão legislativa para instituir tributo, do poder de tributar, para restringir o poder de tributar. Quando a Constituição, que é a fonte normativa que disciplina competência, nós já vimos isso, competência tributária entendido como aptidão legislativa, entenda-se, né? Poder de tributar, é restringido pela Constituição com a utilização de um conceito de direito privado, o legislador tributário não pode modificar esse conceito. O que é bastante claro, óbvio. Ora, se a Constituição diz que incide IPTU, o município tem competência para tributar a transmissão de bens imóveis, não pode o município vir dizer, olha, tá bom, mas para fins de IPTU, que é minha competência disciplinar IPTU, instituir IPTU, só para fins de IPTU vou considerar veículos como bem imóvel e vou pretender cobrar IPTU sobre a propriedade de veículo. Não pode, porque o conceito de bem imóvel é um conceito do direito privado que foi abraçado pela Constituição, utilizado pela Constituição para restringir a competência do legislador tributário. Se o legislador tributário, neste momento, pudesse modificar o conceito de direito privado, ao invés da Constituição restringir a competência do legislador municipal, estaria o legislador municipal determinando o conteúdo da Constituição, numa total eversão, inversão e reversão da lógica do sistema. Então, quando a Constituição utiliza-se de conceitos, formas, institutos do direito privado, é como se estes conceitos, institutos e formas passassem a ter, para fins tributários, estatura constitucional. E são vários os exemplos de tributos para cuja restrição da competência a Constituição utiliza-se de institutos de conceito privado. Exemplos: IPTU, conceito de bem imóvel, conceito de propriedade. Também no caso do ITR, idem. O ITR incide somente sobre imóvel por natureza, não por acessão física, mas o bem imóvel, por natureza, também está definido no Código Civil. O IPVA não prescinde do conceito de propriedade para sua compreensão. O ITBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Intervível e Onerosos, e direitos reais sobre eles incidentes, exceto de garantia. Como entender esse fato gerador sem ter noções do direito privado? Impossível. O ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Causa-Mortes, ou seja, heranças, legados e sobre doações. O ICMS, que incide sobre mercadoria, já comentamos, mercadoria que tem seu conceito definido no direito comercial. Contribuições previdenciárias que incidem sobre salário, que é um conceito do direito do trabalho. Então, por esta razão, o direito tributário é um direito de superposição, ele utiliza-se de institutos, conceitos e formas de outros ramos do direito, e quando utilizados esses conceitos para a definição, a delimitação da competência tributária do legislador tributário, este legislador tributário não poderá alterar estes conceitos. É o que reza o artigo 110 do CTN, e que é uma norma que, a nosso ver, tem um cunho muito mais didático, pedagógico, do que normativo. Porque esta previsão normativa, ela deflui, ela é inerente ao sistema, ela deflui da própria lógica do sistema tributário brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre interpretação. Professor, o Ryan está com a mão levantada. Ah, obrigado. Vamos lá, diga lá, Ryan. Bom dia, professor. Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida com relação a quando o direito privado ele mudar o conceito de qualquer um. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de salário. Quando uma verba que era entendida como indenizatória passa a ser legalmente entendida como parte do salário. Aí o direito tributário ele já se adapta a isso automaticamente? Ou seja, quando tem uma mudança de um conceito que era utilizado pelo direito tributário e o direito privado faz essa alteração, ela já é automaticamente incorporada pelo direito tributário? Boa pergunta, Ryan. Sim, o direito tributário ele vai acompanhar.
né, ele vai acompanhar essa eventual mudança, essa adaptação do ramo de origem, né? Então, se houver no Código Civil a mudança do direito de propriedade, essa mudança vai prevalecer para o IPTU, para o ITR, para o IPVA. Né? Se mudar, por exemplo, a disciplina da transferência de bem imóvel, que é um ato formal, solene, previsto lá no Código Civil, se isso for modificado, vai automaticamente prevalecer para o ITBI. Se houver uma mudança no conceito, né, ou no momento da incidência ou da transmissão da propriedade, no caso de herança, de legado, isso automaticamente vai se refletir no direito tributário. Se houver uma mudança no Código Civil da disciplina do contrato de doação, automaticamente vai prevalecer no direito tributário. E no exemplo que você deu também, há uma verba que passou a ser reconhecida como de caráter indenizatório, não mais remuneratório, vai prevalecer para o direito tributário também. O direito tributário ele vai necessariamente acompanhar estes conceitos que tomou de empréstimo de outros ramos. Ok, obrigado, professor. Nada. Tem mais alguém com alguma dúvida? André, vou te agradecer, vou pedir para você me avisar mesmo, porque como eu estou projetando aqui, eu não enxergo quando as pessoas levantam a mão, tá? Beleza, beleza. O Teams tem esses probleminhas mesmo, mas a gente vai ajeitando. Oportunidade de melhoria lá para o tio Bill Gates. Com certeza. Esses dias saiu do ar, inclusive. É um negócio muito estranho. Fiquei sabendo. Bom, vamos lá. Professor, mas a Maria Gabriela colocou um comentário, ela levantou a mão. Você consegue falar, Maria Gabriela? Acho que você está sem áudio, não é? Ela colocou uma pergunta aqui, eu vou ler a pergunta dela. E no caso da lei de direito privado ser modificada? Se o Instituto passa a receber, por exemplo, um conceito mais amplo, isso não pode significar a instituição de um tributo de forma indireta? O que seria então vedado? Olha só, o conceito, né, do direito privado, que pode ser modificado pela lei do direito privado, ela vai estar alterando a competência tributária, né? Então, isso quer dizer que o legislador passa a ter competência para tributar a situação desta nova forma, né, de acordo com a sua nova disciplina. Então, se há uma ampliação, né, do conceito de propriedade, ou do conceito de bem imóvel, ou do conceito de mercadoria, por exemplo, isso quer dizer que o legislador ele passa a ter esta competência, porque a Constituição abraçou esse conceito do direito privado. O que não quer dizer que seja automático que já vai se poder exigir tributos sobre essa nova realidade que foi inserida ou introjetada na norma do direito privado. Isso porque o fato do legislador tributário ter competência não quer dizer que o tributo pode ser exigido, ele precisa de instituir por lei. Então, eu entendo, né, por essa provocação da Maria Gabriela, que se houver uma lei alterando o direito privado e ampliando um determinado conceito utilizado pela Constituição para restringir a competência tributária de um ente tributante, de um ente federado, a competência será ampliada, mas isso não vai afetar o fato gerador de forma automática. Por quê? O legislador ele passará a ter essa competência de forma automática, mas ele deverá exercer essa sua competência mediante edição de lei, respeitando aí a legalidade, né? Então, o que se dá de forma automática é o reflexo na competência que pode ser ampliada, independente no direito privado. Se houver uma restrição, automaticamente vai afetar a exigência de tributo, porque se não há mais competência para aquela instituição, automaticamente vai deixar de ser tributável determinado fato. Mas no inverso, se houver a ampliação da competência tributária, o legislador ele terá que instituir lei, exercendo essa competência tributária para que esta modificação se reflita, né, na ampliação do espectro de incidência do tributo.
Deu para ser claro? Acho que a pergunta da Gabriela acabou completando um pouco a resposta à indagação do Rayan, né? Com certeza, é um tema bem interessante, né? Ela respondeu aqui, professor, que entendeu e agradeceu. Joia. Vamos lá. Quanto à interpretação da norma, né? O Código traz, no artigo 111, alguns dispositivos que estão sujeitos à interpretação, dispositivos não, alguns temas, cujos dispositivos estarão sujeitos a uma interpretação, diz o Código literal. O artigo 111 diz: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão e exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Tudo isso nós vamos estudar mais à frente. Obrigação acessória na próxima unidade, crédito tributário também mais adiante. O que nos importa é entender o comando do artigo 111. Né? O que é interpretar literalmente e o que quer o legislador dizer com isso? Né? Quando diz interpreta-se literalmente, se nós estamos falando de interpretação, é preciso retomar algumas noções de hermenêutica jurídica. Ao se falar de interpretação literal, pode-se entender que está se falando de método de hermenêutica jurídica, já que os métodos tradicionalmente expostos, né, pela escolástica, pela dogmática jurídica, normalmente são o método literal ou gramatical, o método histórico, o lógico sistemático, o teleológico, mais recentemente dialético compreensivo e outros. Né? Quando o código diz que interpreta-se literalmente, o legislador aqui ele não está falando de metodologia hermenêutica. Ele não está aqui impondo método literal ou método gramatical, e nem poderia fazê-lo. Né? O legislador ele não pode restringir ou privar o intérprete da lei de se utilizar das ferramentas que a hermenêutica jurídica lhe dispõe. Então, não está aqui havendo uma eleição ou a imposição de um determinado método. Não está havendo a imposição do método literal em detrimento do método histórico, do lógico sistemático, do teleológico. Cada método tem a sua utilidade. O método literal, ele é o mais limitado de todos. Né? O método literal ou gramatical, ele busca extrair as conclusões estritamente do texto da lei, né? Numa leitura bastante obtusa, eu até diria, do texto da lei. Né? O método literal gramatical, no mais das vezes, ele traz conclusões que são bastante óbvias e que muitas vezes não resolvem o problema. Né? Conta-se a história de um empresário, né, que chegou para uma série de reuniões em Nova York. Então, pousou no JFK, pousou lá o seu jato no JFK, e de lá pegou um helicóptero se dirigindo para a ilha de Manhattan, onde teria suas reuniões. E neste sobrevoo da ilha de Manhattan, sobreveio, né, um denso nevoeiro, ele não conseguia enxergar nada. E o que o piloto, que era muito experiente, que fazia esse trajeto várias vezes ao dia, o que ele fez? Ele abaixou a sua altitude, até que ele se viu ao lado de um prédio grande, né, um prédio espelhado, bonito. E ele, que era muito experiente, né, pegou lá um cartaz, deu para o empresário, coloca aí na janela. O empresário achou aquilo estranho, né, e estava lá, era um cartaz, a cartolina, com a pergunta assim: onde estou? Né, where am I? Né? E o empresário obedeceu o comandante, né, o piloto, botou lá na janela do helicóptero essa pergunta. E logo essa cena chamou a atenção das pessoas que estavam ali, né, no prédio, né, olharam para a janela, viram aquela cena inusitada, um helicóptero parado com um cartaz assim: onde estou?
E as pessoas chegaram na janela, olharam, contemplaram aquela cena, voltaram para a mesa de reunião, discutiram acaloradamente por alguns minutos, e deu para ver, né? Elegeram um relator que foi lá, pegou uma cartolina, escreveu a resposta e pregou na janela do prédio. Você está num helicóptero. E com essa resposta, o piloto foi, sacou onde ele estava, tendo um ponto de referência, conseguiu chegar ao seu destino, né? E o empresário ficou atônito, né? Poxa, mas como assim? Como é que você descobriu onde a gente estava, né? Porque a resposta foi óbvia. É uma resposta que a gente já sabia. A gente já sabia que a gente estava dentro do helicóptero. E o piloto falou, não, muito fácil, a gente estava do lado do prédio da Microsoft, onde trabalham os maiores especialistas do mundo em darem respostas tecnicamente irrepreensíveis, mas rigorosamente inúteis, né? E quem quiser testar, vai no ajuda do Windows, né? Onde você vai ver lá uma série de respostas tecnicamente irrepreensíveis, mas rigorosamente inúteis, né? Assim costuma funcionar o método literal gramatical. São respostas irrepreensíveis, mas não resolvem o problema. Vão dizer para quem está lendo lá, você está no helicóptero. Pô, isso eu já sei, mas e aí? Né? O método histórico, ele busca subsídios para a interpretação da lei nas condições sociais, econômicas, vigentes ao tempo de sua edição. Né? O método histórico, ele pode ser extremamente útil. Não raro, eu já me deparei com casos nos quais o método histórico foi extremamente útil. Né? Quando uma certa feita houve uma autuação de ICMS pela transmissão de mercadorias entre dois estabelecimentos do mesmo proprietário que estavam assim a 50 metros de distância um do outro, né? Porque era uma concessionária de motocicletas que tinha a matriz de frente para a avenida, né, que era um ponto muito caro, e tinha, dobrando a esquina, tinha uma filial onde se via de depósito. Né? E chegou lá um cliente, queria determinada moto que estava no showroom, não, eu quero é essa moto. Então tá bom. Então vendeu aquela moto, tirou aquela moto, pegou a moto do depósito, que era outro estabelecimento, que não era contínuo, né, da filial, e levou lá para o showroom. E a fiscalização viu essa movimentação de mercadoria e falou, cadê o recolhimento do ICMS? Né? E aí o gerente foi lá tentar explicar, pô, mas aqui é o mesmo contribuinte, é a mesma empresa, mas o estabelecimento é diferente. Então, lavrou um auto de infração do ICMS. Né? E aí chegou para nós fazermos essa defesa. Então, a gente foi ter que estudar o que é, afinal de contas, circulação. A circulação é mero deslocamento físico ou ela pressupõe a transferência da titularidade? Né? E essa foi a conclusão que nós chegamos. O ICMS ele incide não sobre mero deslocamento físico de mercadoria, mas sobre a circulação jurídica, que pressupõe a transferência da propriedade e, por isso, tem que ter, no mínimo, duas partes. Né? E, remontando, né, nas discussões que antecederam a introdução do antigo ICM no Brasil, que foi na reforma de 65, encontrei lá, né, o discurso do senador Padilha, e ele, explicando a lógica do ICMS, falava exatamente isso. O imposto não incide sobre a mero deslocamento físico, mas sobre circulação jurídica. E ele deu exemplo, né, esse relógio do meu braço esquerdo e passo para o meu braço direito, não houve circulação tributável. Somente haverá circulação quando houver transferência da propriedade da mercadoria. Bom, então, nós vemos aí um método histórico ajudando, né, a interpretar uma norma atual, né, compreendendo o que é circulação para efeitos de incidência de ICMS.
O método lógico sistemático, recordando, né, ele pressupõe que o dispositivo a ser interpretado deve estar inserido no enredo e no contexto normativo em que se apresenta, e que esse contexto, esse enredo normativo não pode ser desprezado. Né? Quando você tira um texto do contexto, você encontra um pretexto para defender ideias, por vezes, absolutamente díspares do contexto. Né? Um exemplo podemos citar, né? Eu gosto de ler a Bíblia. Né? E em Provérbios, Salomão, que é dito um grande sábio, chegou a dizer: não há Deus. E certa feita um leitor afoito da Bíblia, né, momento de angústia, querendo respostas para suas indagações, desconfortos existenciais, falou: todo mundo fala que isso aqui é a palavra de Deus, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Abre afoita e aleatoriamente a Bíblia, o primeiro versículo que ele vê é esse: não há Deus. Ele para. Pô, mas se este livro, que supostamente é a palavra de Deus, está dizendo que não há Deus, para que eu vou perder tempo lendo esse livro enorme de letras miúdas? E largou para lá a Bíblia. Né? Só que na frase abaixo, Salomão completava, né? Diz o nécio em sua loucura. O que Salomão estava dizendo ali? É loucura dizer que Deus não existe. Mas se você tira a frase, né, o texto do contexto, você tem um pretexto, até para dizer que não existe Deus com base na Bíblia. Né? Então, nós não podemos desprezar o enredo normativo em que a norma está inserida. O teleológico é o método que busca subsídios para encontrar o significado, conteúdo, extensão de uma norma no seu objetivo, na sua finalidade, no seu propósito. Né? E o método dialético compreensivo, que foi aqui indicado a título ilustrativo, é um método que resultou da discussão. Qual é o método melhor? É o literal, é o histórico, é o lógico sistemático, é o teleológico? Nós encontramos ao longo da história defensores de cada um destes métodos, defendendo aí, né, a prelazia de um sobre o outro. O método dialético compreensivo vem dizer o quê? Nenhum é melhor do que o outro. Todos são úteis e todos devem ser utilizados de forma dialética. E se houver confirmação, ótimo, mas se houver contraposição entre as conclusões de diferentes métodos, deve prevalecer aquela que se revelar mais justa diante das características do caso concreto. Né? E existem outros métodos. O que nos importa aqui saber? Né? É que o código ele não vem impor um determinado método, não pode fazer isso. O que ele está disciplinando e querendo dizer quando fala interpreta-se literalmente, não é impondo o método literal gramatical, mas sim impondo uma restrição quanto aos efeitos da interpretação. Quando diz interpreta-se literalmente, leia-se, interpreta-se restritivamente. Ou seja, aqui o legislador está disciplinando os efeitos da interpretação e não o seu método. Então, estes temas constantes dos 3 incisos do artigo 111 não podem ser interpretados extensivamente. Ou seja, para eles não se pode usar analogia, que nós vimos agora há pouco. Eu concedi a isenção para um determinado fato. Esse fato aqui é quase igual, é tão parecido. Pode ter isenção por analogia? Não. Porque a analogia se interpreta restritivamente. Perdão, analogia não, a isenção deve ser interpretada restritivamente. E, por fim, nós temos no artigo 112 do CTN uma norma de induvidosa inspiração do direito penal, que, mais uma vez, né, nós vimos a retroatividade benigna no nosso último encontro, do artigo 106, inciso 2 do CTN, que teve também inspiração penal, e agora, mais uma vez,
encontramos uma norma de induvidosa inspiração no direito penal. Né? O artigo 112 reza que a lei tributária que define infrações ou comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvidas, seja quanto à capitulação legal do fato, a natureza ou circunstâncias materiais do fato, a extensão de seus efeitos, a autoria, imputabilidade, punibilidade, natureza da penalidade ou sua gradação. Então, havendo dúvidas em normas sancionadoras, sempre vai prevalecer aquela interpretação mais favorável ao infrator. Aqui há uma polêmica, né? Alguns autores entendem que há aqui um princípio de interpretácio em favor infrator, ou seja, somente se aplicaria em relação a normas sancionadoras, mas há autores que entendem que existe um princípio da interpretácio em favor contribuinte, né? Hipóteses nas quais, havendo dúvidas, deve prevalecer aquela interpretação que for mais favorável ao contribuinte, até mesmo nas normas de incidência, né? E aqui as posições, elas se dividem. Pessoal, nós concluímos aqui o tema, né, de integração e de interpretação da legislação tributária. Na verdade, nós concluímos a unidade dedicada ao estudo da legislação tributária. Vimos seu conceito, regras de vigência, aplicação, integração e interpretação. Passamos aí do artigo 96 até artigo 112 do Código. Eu estou vendo aqui que tem alguém com a mão levantada. Isso. Ó, Léo. Tudo bem, Léo? Bom dia, professor. Tudo bem? É uma pergunta. Mas lá no início da aula, o senhor falou que nós não podemos ter fato gerador por analogia. Mas podemos ter por interpretação extensiva da lei, no caso do ISS, que tem ali a lei 116, toda hora fala congênere, né? Como que funciona isso? Qual que seria a diferença da analogia e a interpretação extensiva? É uma boa pergunta, né? A rigor, o que nós entendemos é que não pode haver interpretação extensiva, né? E há uma impropriedade, né, no anexo à Lei Complementar 116, que vem repetir esta impropriedade do anexo do antigo Decreto-Lei 406 de 68, que disciplinava o ISS antes da Lei Complementar 116, de trazer essa expressão e congêneres, né? E congêneres. Então, é quase tentando trazer um tipo aberto, né? Um conceito não específico na descrição da hipótese de incidência. Então, a jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal, a mais antiga, também se posicionava nesse sentido, né? Que não poderia haver a interpretação extensiva, trazendo para o espectro de incidência algum serviço que não estivesse ali descrito, né? A jurisprudência do Supremo se firmou até então com um entendimento, até então que eu digo até alguns anos, né? Até bem recentemente, de que o rol ali previsto ele é taxativo, então somente poderiam ser tributados pelos municípios os serviços ali descritos, e não seria possível uma interpretação extensiva. Mas nós temos notado uma tendência a uma maior tolerância, leniência e complacência do Supremo com essa expressão e congêneres utilizadas no anexo à Lei Complementar 111. Então, é um tema aí que certamente comporta reflexão e possíveis mudanças, né? Perfeito. Mas, Ok, obrigado. nós não vemos esse tipo de discussão em relação a nenhum outro tributo. Essa discussão, pelo menos por enquanto, ela está aí restrita ao ISS. Entendi. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma outra dúvida, algum comentário, sugestão?
Estou aqui para ouvi-los. Bom, nós permanecemos à disposição, tanto eu quanto o André, à disposição de vocês, caso vocês queiram, né, esclarecimento de alguma dúvida, trocar alguma ideia, podem nos provocar, estamos aqui a dispor de vocês. Não tendo mais nenhuma dúvida, vou encerrar a aula, desejando a todos aí um ótimo dia e bons estudos. Muito obrigado aí pela atenção, pessoal. Obrigado, professor. Obrigada, tchau. Obrigado, bom dia.